Essa análise que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente. Muito diferente de qualquer outra que eu já tenha feito aqui no canal. Porque a gente está diante de um momento único, singular, em que tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estralar de dedos. E o curso da história do Brasil pode ser alterado pela coragem de um único homem. Desde que o presidente Lula reuniu um grande comitê para se exibir em público como capaz de tomar conta do escândalo Master, o escândalo só piorou. Hoje estamos assim. O Supremo, vendo-se obrigado a soltar notas e desmentidos, diante da reação pública ao comportamento de pelo menos 2 de seus integrantes, os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Um desfrutava da imagem de exterminador da Lava Jato, o outro da imagem de exterminador do bolsonarismo. Hoje, estão no centro de um processo acelerado de extermínio da imagem da própria instituição do Supremo. O Planalto manteve-se por algum tempo no silêncio de quem observa, até com certo conforto, dificuldades políticas de outros, até o escândalo subir a rampa, chegar ao 3º andar da sede do Poder Executivo, passando por lideranças políticas do partido do governo no Senado, pelo ex-ministro da Justiça. O impacto de tudo isso vai muito além da continha importante, porém a continha simples, de quem é que está levando vantagem em cima de quem na disputa por suculentas narrativas contra o adversário na campanha eleitoral. O aspecto central desse escândalo é o que ele exibe em termos de patrimonialismo, ou seja, como é que interesses privados se apoderam de pedaços do Estado e transformam cofres e pedaços da máquina pública em ferramentas na defesa de seus interesses particulares. Isso não é nada novo no sistema político e de governo brasileiros, mas hoje dá a sensação de algo nunca antes visto, num país que achava ter passado por tudo em matéria de corrupção, cinismo, falta de qualquer senso de pudor por parte de agentes políticos e públicos. Lula está ferrado. A imprensa descobriu que ele se reuniu secretamente com Daniel Vorcaro, ciceroneado pelos petistas Guido Mantega e Augusto Lima. A imprensa também descobriu que ele se encontrou fora da agenda com o também petista Dias Toffoli e antes dele com o protopetista André Esteves, algoz do dono do Banco Master. O caso foi assunto de conversas também com Fernando Haddad e Gabriel Galípolo, todos petistas. Metade do Master é do PT. E aqui não é força de expressão. O Cred Sexta, uma espécie de PPP do Jacques Wagner e do Rui Costa, representava 50% do faturamento do Banco do Vorcaro. Quando a situação apertou, em 2024, o Guga Lima pulou fora, comprou outro banco e levou com ele a galinha dos ovos de ouro. Com o aval do Galípolo, criou outro banco, o Pleno, plenamente petista. A tentativa do rei do consignado de apagar seus rastros e os de seus padrinhos políticos incluiu a recente troca de comando do Ministério da Justiça, com a saída do petista Ricardo Lewandowski, consultor remunerado do Master, por Wellington Lima, ex-procurador ligado à dupla baiana. Talvez por isso, a Polícia Federal não tenha se interessado em questionar Vorcaro sobre o Cred Sexta. E talvez tenha achado uma boa o adiamento da oitiva do ex-sócio petista do Master. De fato, é muito petista para um banco só. Até Guido Mantega conseguiu um assento no conselho de notáveis dessa notável instituição financeira brasileira, com proventos mensais de 1 milhão. Salário digno do eterno camisa 10 da contabilidade criativa. Tanto petista e tanto dinheiro certamente incomodou André Esteves, que já foi, por muitos anos, de Mantega, o centro das atenções e das articulações em Brasília, perdeu o posto quando foi preso e não descansará até recuperá-lo. A imprensa também descobriu que Esteves liderou o levante contra o Master dentro do governo, convencendo Fernando Haddad e Gabriel Galípolo a evitarem uma solução de mercado, mudando regras que precipitaram a crise de liquidez do banco, forçando a venda de ativos ao BTG e impedindo a entrada de novos players nacionais e internacionais. Os argumentos de Esteves foram tão bons que convenceram Lula a abandonar aliados históricos. Talvez Lula não contasse com a conduta inebriada de Dias Toffoli, protagonista de uma operação abafa que, de tão atrapalhada, trouxe à lembrança o dossiê dos aloprados de Aloysio Mercadante. Por onde anda, hein? Quem poderia imaginar que o multimilionário contrato da mulher de Alexandre de Moraes acabaria sobreposto pelo escândalo dos resorts da família do ministro petista? Um velho escândalo, diga-se. Na Faria Lima, a pergunta que não quer calar é se Haddad, no meio dessa confusão, deixará realmente o governo ou se esticará a corda até o limite para decidir sobre o registro de uma eventual candidatura. Corretores e analistas apostam que o ministro virá de vice de Lula em outubro, com Esteves de principal cabo eleitoral no mercado financeiro. Afinal, para o PT, banqueiro bom é banqueiro solto. Tenho defendido sistematicamente aqui que você não consegue fazer uma democracia de qualidade com reunião sigilosa de poder executivo, legislativo, judiciário. Presidente da República não pode ter agenda secreta com o dono de banco. Ah, não era secreta, mas foi dito, foi publicizado. Presidente da República foi tomar cafezinho com qualquer pessoa, com patati patatá, com um ator, com um escritor, com qualquer pessoa, tem que aparecer na agenda. Tem que ser transparente.
Pelo amor de Deus. Sabe, não pode. Ah, mas não dá para tudo ser. Tudo bem, vai conversar de forma sigilosa com o presidente dos Estados Unidos para tentar preparar terreno para uma outra reunião. Tudo bem, é segurança nacional. Mas aonde que um encontro com o Vorkar é segurança nacional? Ah, mas não se sabia que naquele momento o banco era um walking dead do sistema financeiro, um morto-vivo. Não importa, é dono de banco. Quando tem um sindicalista lá, o pessoal reclama, não, tem o presidente da CUT tem que estar na agenda, que senão vão reclamar. E presidente de banco, tudo bem, empresário, tudo bem. Ah, faça-me o favor, gente, ninguém aqui é criança. Existe dentro do Supremo muita tensão em torno disso, porque já não é de hoje que o Supremo está dividido, a gente sabe, e essa questão do Código de Conduta dividiu novamente o Supremo. Você tem uma ala representada ali, capitaneada pelos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e do próprio Dias Toffoli, que não quer ouvir falar de Código de Ética e está se sentindo pessoalmente atacado por isso. A gente vê nos bastidores esses ministros querendo também colocar o Fachin no jogo, dizendo, se tiver Código de Conduta, nem o Fachin sobrevive. Esse é o jogo interno dos bastidores. E a gente vê uma outra ala do Supremo dizendo que toparia Código de Ética. Alguns ministros dizem que tem que ser depois da eleição. Isso não existe, né? Se você esperar para a eleição, aí sim o Supremo vai virar personagem da eleição. Mas, e que diz que o ministro Fachin está muito fechado, porque o jogo ali está complicado. Tem muita tensão interna no Supremo. Então, toda vez que o ministro Fachin dá entrevista e que fala em ataque, e que fala em toda essa conversa sobre o papel do Supremo no pós-guerra, nada disso está em discussão. A gente reconhece o papel que o Supremo teve, por exemplo, agora no julgamento do 8 de janeiro ou da trama golpista. O que o ministro Fachin está fazendo é pagando um pedágio para quem não quer que ele fale em Código de Conduta para poder dizer o que ele tem a dizer a seguir. Então isso prejudica até o próprio debate em torno disso. Você vê que ele já deu 2 entrevistas, uma primeira ele fez uma nota em que ele defende o ministro Dias Toffoli, diz que todo mundo que questiona o papel desses ministros, esses desvios éticos, está atacando o Supremo, fala em ofensiva midiática, lógica de pancada, tudo isso. Depois ele deu uma entrevista para o Estadão dizendo que era importante, mas que muitos ministros achavam que devia ser depois da eleição. E agora ele diz que vai fazer o que tem que fazer, doa quem doer. O que ele tem que fazer? O que ele pretende fazer? Doa quem doer a quem? A impressão que dá é que o ministro Fachin quer prestar uma satisfação à sociedade, quer fazer a discussão avançar, mas ele está amarrado. Então ele tem que pagar esse pedágio. Ah, é ataque à democracia, ataque ao Supremo, é isso e aquilo. Enquanto isso continuar na discussão, nós estamos fazendo o jogo de quem não quer o Código de Conduta, porque isso é diversionismo. Nós passamos agora 5 minutos discutindo se o Supremo é isso ou aquilo. Isso não é o debate. Isso é uma tentativa de desviar o debate do que de fato importa. O ministro Fachin está amarrado nessa situação. Enquanto ele estiver amarrado nessa situação, o debate não vai avançar, nem no Supremo e nem na sociedade. Eu quero que vocês entendam isso, porque o Fachin está falando que as reportagens da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, do UOL e de toda a velha mídia que está, do Metrópolis, da Oeste, não, a Oeste não é velha mídia, mas de toda a velha mídia que está fritando o Toffoli, fritando o Alexandre de Moraes e expondo fatos sobre o Supremo Tribunal Federal, essas reportagens são, na verdade, ataques à democracia e o Estado democrático de direito. Onde foi que eu já ouvi isso antes? Onde foi? Ah, sim, exatamente sobre o que eu e tantos outros da mídia independente temos feito e sofrido e ouvido essas coisas há tantos anos. Só que agora o Fachin ameaça a velha mídia, a mídia mainstream, a Globo, ao dizer que o Supremo defendeu o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito no Brasil antes e fará ainda mais. Ou seja, se vocês da Globo continuarem com essa gracinha de reportar a verdade sobre o STF, vai acontecer o mesmo com vocês que aconteceu com o Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, com o Rodrigo Constantino, com o Alan dos Santos. O Alexandre já fez essa ameaça antes. E agora a ameaça está feita como um bloco pelo Fachin. E é por isso que eu digo que talvez a elite econômica, quem sabe, tenha acordado, mas tenha acordado tarde demais. Porque foram esses caras que permitiram que o STF ganhasse tanto poder. Enquanto era contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, aí todo mundo concordava que as críticas ao Supremo eram ataques à democracia e ao Estado de Direito. Mas agora sobrou para a Globo, sobrou para a Folha de São Paulo, e aí eles estão querendo que o Estadão estão querendo que a coisa mude. Veja, ontem a Folha, na coluna da Lígia Maria, publicou uma matéria sobre isso com o título A Vergonhosa Nota de Fachin. E o texto diz assim: o presidente da mais alta corte do país trata o trabalho da imprensa não apenas como ataque ao STF, mas ao próprio Estado Democrático de Direito. E esse discurso falacioso tem baseado várias decisões do tribunal. Não, ministro. Quando jornalistas mostram anomalias no caso,
o contrato milionário do escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes com o Master, a relação de um dos fundos ligados ao banco com o resort, que tinha participação de irmãos Dias Toffoli, que este frequenta o resort e é visto como se fosse o dono, que a sede da empresa desses irmãos é residência de um deles e que a cunhada do Toffoli nem sequer tinha conhecimento desse fato, estão apenas cumprindo a sua função social de examinar as ações do poder público. Continua a coluna da Lígia na Folha. Não, ministro, os jornais não querem derrubar o Estado de Direito, mas revelar aos cidadãos fatos que devem ser investigados. E se o STF não quer ser alvo de críticas, também deveria apoiar esclarecimentos. Prefere, porém, bancar a vítima institucional. Esse papel que a Corte interpreta na nota de Fachin é o mesmo que sustenta os abusos no inquérito das fake news em outros casos. Em 2024, por exemplo, Moraes abriu uma investigação sobre vazamento de mensagens publicadas pela Folha, que mostram ações fora do rito por parte do seu gabinete, porque haveria indícios de atuação estruturada de uma possível organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Eles estão falando aqui da vaza-toga, lembrem-se disso. Mas um ministro não é o Supremo, e o Supremo não é democracia. Qualquer narrativa nesse sentido não passa de blindagem corporativista que, ao tentar conter o escrutínio público pela imprensa, revela-se autoritária. E é hilário ver a Folha falar sobre transparência e o dever de revelar informações aos cidadãos, porque quando o Bolsonaro ficou inelegível por ter feito uma reunião com embaixadores para expor inconsistência nas maquininhas, vocês da Folha aplaudiram. Vocês da Globo aplaudiram. Quando eu fiquei sem passaporte, tive minhas contas bancárias bloqueadas, que persistem há 3 anos, as minhas contas nas redes sociais bloqueadas, por expor problemas do sistema eleitoral brasileiro e a atuação do Alexandre de Moraes na condução do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, vocês aplaudiram. Por que nessa época era crime e agora que é com vocês não é mais crime? A Folha fala que o trabalho da imprensa não é ataque ao STF, mas não disseram uma vírgula sobre o suposto processo contra mim por eu ter divulgado informações que foram passadas para mim enquanto jornalistas sobre o que de fato estava acontecendo nas Forças Armadas em 2022. Agora que os donos do dinheiro, os caras que bancam os jornais da velha mídia, decidiram que é hora de fritar o Toffoli e criticar o STF, vocês dizem que o ministro não é um Supremo? E até mesmo que o Supremo não é a democracia, mas há 7 anos vocês aplaudem todas as ilegalidades que eles fazem com base justamente nessas duas premissas? Não adianta agora reclamar, não. Senta no colinho do papai. Chora na cama que é lugar quente. Não adianta reclamar do Leviatã, do tamanho do Leviatã que vocês alimentaram. É como aquela história, né, contada sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro vieram buscar os socialistas, eu fiquei calado, porque não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas, eu fiquei calado, porque não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus, eu fiquei calado, porque não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar, e já não havia mais ninguém para me defender. E a verdade é essa. Agora estão vindo para buscar vocês, e se nós não elegermos um presidente com a coragem de enfrentar tudo isso que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, não vai sobrar ninguém que os possa defender. Nós já havíamos dito que sim, a Magnitsky foi algo pesado. Agora a gente está vendo que era muito pior do que se imaginava. E se alguém dissesse, né, no passado, não, os efeitos não eram nada do que vocês acharam que seria, agora essa pessoa vai ter que olhar e dizer, falar assim, nossa, os efeitos eram muito piores do que eu imaginava, e realmente eles sim estavam desesperados, porque eles mostravam que estavam muito tranquilos e que a coisa iria ficar sem surtir efeito algum. A Magnitsky foi retirada, lamentamos muitíssimo, eu acho que foi uma péssima decisão do Trump, mas o tempo dirá também, me coloco aqui em data vênia ao tempo, né? O tempo é que vai me mostrar o contrário, mas a seção 301 chegou no Banco Master, até que se diga o contrário, eu não consigo ver de outra maneira. E de novo, tá todo mundo em xeque. Tá todo mundo em xeque. Porque o Banco Master não estaria sendo exposto se não fosse isso. Até mesmo porque no Brasil tudo termina em pizza e a pizza se resolve ali entre eles mesmos. Só que quando se trata de uma questão de sistema financeiro, nós estamos falando da estrutura do sistema financeiro ocidental. Pode-se dizer global, né? Eu falo ocidental porque eu estou excluindo aqui Coreia do Norte, China e Rússia. É só por isso que não é global. Mas mexer na estrutura
do sistema financeiro global não é brincadeira. E o Brasil não está querendo interferir no sistema financeiro global. Porque você para de ter a confiança entre os dois. E quando duas partes param de ter confiança uma com as outras, irmão, o inferno é o final do tobogã dessa brincadeira. Parou de ter confiança? Beleza. Você vai querer ter litígio? Beleza. Você tem prova do que você está falando? Beleza. Vai com tudo. Eles quiseram ir com tudo e viram que o buraco era mais embaixo. Isso é regrinha de mercado. Você tem prova do que você está alegando? Eu tenho. Então tem aqui as provas do que eu estou alegando. Então se você tem prova do que você está alegando, fique tranquilo, vá lá e vai com tudo. Agora, se você não tem, cuidado, porque poderes maiores acima do seu vão vir com tudo. E a maneira que eu enxergo é essa, para não ficar muito confuso pro pessoal. O Banco Master achou que brincar de cirandinha com o pessoal do Brasil não iria interferir em nada do mercado global. Ele achou mesmo, o Vorcar achou que era tranquilaço. Não é à toa que ele recebeu visitas do FBI em São Paulo. Não ele, né? Mas pessoas do próprio banco. Não sei se foi ele quem recebeu as visitas do pessoal do FBI em São Paulo? Ou foi pessoas ligadas ao banco? Agora eu não me lembro. Eu devo estar aí com um lapso. Posso estar sendo equivocado. Por favor, me corrijam. Mas o FBI foi, então, ao encontro dessas pessoas lá em São Paulo, em nome do Departamento de Justiça, que é o DOJ, né, que é a sigla em inglês, DOJ, para chegar e falar assim, como é que funciona esse negócio do Vorcaro? Como é que funciona o Banco Master? Ou seja, nesse caso eu vou falar não com muita alegria, né, no sentido, no fundo da alma, mas o Vorcaro é um amador, né? Ele não é da galera mais antiga do roubo do Brasil, que sabia conversar com poderes globais. O Lula, por exemplo, não cometeu esse amadorismo. O Lula é amigão, né, da Microsoft, do Bill Gates. O Lula é amigão do George Soros. Tem outros também que são amigos do George Soros, né? O pessoal que recebe o meu nome lá do chefão do encontro que tem na Suíça. Como é o nome dele? Aquele suíço. Klaus Schwab. Klaus Schwab. Tem uma galerinha também que é amiga do Klaus Schwab, né? O Tarcísio que eu diga, né? É bom lembrar. Aqui o nosso trabalho, né, não é, tá dividindo a direita. Filhão, é só você botar aí Klaus Schwab e Tarcísio. Se você tiver alguma dúvida, coloque no Google. Né? Não acredite em mim, acredite nas pesquisas que você fizer aí. Quando eu falo coloque no Google, é de modo genérico, né? Faça a sua pesquisa e coloque aí Klaus Schwab, Tarcísio. Ou seja, esse bloco de poder global, você só pode estar unido a ele. Não estou dizendo eu e você não, estou falando os poderosos no Brasil. Do contrário, eles te arrancam. Que foi o que fizeram com o Bolsonaro. O Milei começou a cutucar os caras e a inventar o negócio lá de corrupção do Milei. Não foi para frente. Óbvio que não foi. Não estou dizendo que o Milei é santinho, não. Se tiver alguma coisa, vá lá e investiga. Eu não tenho políticos de estimação. Mas tentaram. E o motivo a gente sabe por quê. O Milei incomodou o poder financeiro e econômico do país dele, no caso a Argentina. O Bolsonaro incomodou o poder financeiro do Brasil. Prenderam o Bolsonaro e fizeram o escarcéu. Né? Querem matar o Bolsonaro. O Bolsonaro está sequestrado nesse exato momento e torturado. E é por isso que eu tenho certeza absoluta que o Vorcaro vai se fuder. Primeiro palavrão do programa. Desculpa. Mas eu tô fazendo a abstinência, Silvio. Eu tô fazendo a abstinência. Mas eu tenho certeza que o Vorcaro, ele vai, meu irmão, entrar na roça. Cair de avião? Hã? Vai cair de avião? Provavelmente, é sério. Porque ele quis brincar de cirandinha no Brasil, chamando todo mundo. Né? Ele chamou a galera da JBS, ele chamou o Toffoli, chamou o pessoal do BTG, foi chamando todo mundo ali pra brincar na cirandinha dele. Bom, vai lá, eu vou financiar o teu resort aqui. Você, o que você precisa? Contrato milionário com a tua mulher? Tá aqui, pô. Você, o que você tá precisando? Títulos. Pô, toma aqui, pô. Joga aí. Você quer jogar onde? Nas Ilhas Britânicas? Vamos lá, joga lá. Aí joga dinheiro pra cá, joga dinheiro pra lá. E você tá no Ministério da Justiça, precisa de contrato? Toma aqui, pô. Toma 5 milhões aí. E você? Ele foi brincando, achando que isso nunca chegaria para além do Brasil. Tem 2 investigações, pelo menos, né? Contra ele. E aí que eu concluo aqui. Né? Ou seja, há 2 investigações aqui nos Estados Unidos contra o Vorcaro. E aí o pai dele agora está desesperado querendo vender a mansão dele aqui. Em Orlando, né? Em Orlando. Super mansão aqui. Achando que a brincadeira não iria encostar. Eu vou um recado pro Vorcaro e para qualquer pessoa que esteja nos assistindo. Não brinque com lei americana. Eu vou repetir. Não brinque com lei americana. Vou repetir. Não brinque com lei americana.
Se eu sou o Vocaro, né, sentava a bundinha no sofá e repensava as merdas que ele tá fazendo, vaza, porque não se brinca com lei americana. O que o Vocaro ali? O Vocaro tentou ser estratégico, né? Cheio de ilicitudes, títulos podres, consignado, INSS, CDB. Ele foi se blindar com o pior do sistema. Ele foi procurar 2 ministros do STF para blindar suas ilicitudes, foi procurar a parte do PT, o pessoal ali do PT Bahia. Ali ele estaria blindado para uma solução nada republicana ilícita. Ele só não contava que em algum momento ia haver uma paulada de gangue entre eles, que a coisa toda ia aparecer. E que um ministro tão poderoso como o Alexandre Moraes iriam tentar botar ele de volta para a caixinha para não haver mais abusos. Focaram logo no ministro. Essa reportagem, esse furo de hoje, foi do Metrópolis, né? Metrópolis. Saiu agora, a gente está dialogando isso aqui agora. Eu, o Max, o Silvio e o Alan. Então, quem estava vindo com essas questões era o Globo, com a Malu Gaspar. O Metrópolis já entrou. O Metrópolis estava entrando ali com a parte do Toffoli. Estava tendo, parecia que eram alguns grupos, um no ministro e outro em outro. Então, o que você vê dessa reportagem? Está botando os vários encontros do Alexandre Moraes com o Vocaro. Onde isso chega, ou chegaria, ou chegará, se realmente vier uma investigação devida nesses intocáveis ministros, o que se demonstra ali é que quem lida com o Vocaro não é a Vivi Moraes, é o Alexandre Moraes. Então a advocacia administrativa, o tráfico de influência, está todo ali. Cadê as reuniões do Vocaro na sede do escritório da Vivi Moraes? Não estão. Então faz que tem um contrato exorbitante, que ainda se colocava com a prioridade era o pagamento ali, que não há lidiação nenhuma, que dentro do contrato se fala relações institucionais estratégicas com os 3 poderes, legislativo, judiciário, executivo e ainda a Receita, Polícia Federal, CAD, ou seja, blindar, pegar um ministro para trabalhar. Essa é a evidência. É quando se vê que quem fala com o banco não é o escritório, é diretamente o ministro, está comprovado que ele é que faz o lobby ilícito de persuadir institutos e instituições a favor de um banco criminoso. Está provado. Que relação é essa de um ministro? Porque eles quebraram tanto essa moralidade de só ter causas no Supremo, causas deferidas, julgadas procedentes, recursos providos no STF, de pessoas que conhecem os ministros. Passou além disso, total imoralidade. Botaram os parentes para advogar nessas causas bilionárias. Então, se colocou um grande contrato com a Vivi Moraes, que não tem expertise nenhuma, conhecimento nenhuma, técnica nenhuma, não aparece, nunca ninguém viu ela abrir a boca. Vocês acham que é ela que discute causas e questões lides com o Vocaro? Não, é o ministro do STF. Isso é um absurdo. Numa nação democrática, isso é inconcebível. No vídeo de ontem, eu dizia, farei uma previsão. Também vai ter muita gente aí almoçando e vendo o Metrópolis tocar o terror. E dito certo, né? 2 da tarde, era sobremesa. Tava terminando de comer e você na sobremesa, descansando a sesta e tá ali. O encontro de Dom Pedro III com o presidente do BRB na mansão de Vocaro do Master. Testemunhas afirmam que ele, o homem mais poderoso do Brasil, frequentava a casa de Daniel Vocaro em meio a articulações políticas e a crise do Banco Master. O ministro Dom Pedro III esteve na mansão do empresário Daniel Vocaro do Banco Master em Brasília ao menos 2 vezes. Foi na casa do banqueiro que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025. Vocaro pediu que Paulo Henrique fosse até seu endereço no Lago Sul, área nobre de Brasília, porque o homem estava lá. 4 pessoas presenciaram a cena relatada à coluna. Dom Pedro III estava acompanhado de um assessor. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava em um ambiente reservado na mansão. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para evitar fechar as portas. Durante o encontro, Dom Pedro III e Paulo Henrique trocaram impressões sobre o assunto. A cena foi narrada à coluna com detalhes por testemunhas. Aqui eu já fiquei pensando, né? Eu falei, rapaz, ficaram trocando impressões. O cara é tudo, porque ele é Deus, né? Deus sabe de tudo. Ele é economista, ele é juiz, ele é vítima, ele é investigador, ele é editor-geral do país, ele é lutador de Muay Thai. Porque eu acho que ele realmente é lutador de Muay Thai. Ele luta, rapaz, ele é tudo, bicho. Ele é tudo, ele é Deus. A compra do Master pelo BRB chegou a ser anunciada, mas teve repercussão negativa no mercado e acabou barrada pelo Banco Central, desde a constatação de inconsistências nos ativos do Master e de suspeitas sobre as transações de vendas de carteiras feitas ao BRB.
Aquele fim de semana com Paulo Henrique não foi a única vez que Alexandre de Moraes esteve na casa de Vorcaro. O ministro acompanhou na mansão do banqueiro o resultado da eleição norte-americana, que em 6 de novembro de 2024 elegeu Donald Trump para o segundo mandato. Trump viria a ser o algoz de Moraes com a lei Magnitsky. Na ocasião, segundo relatos feitos à coluna, Dom Pedro III estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charutos e degustando vinhos caros e raros. O Paquito é conhecido por colecionar destilados e vinhos. O espaço é descrito como uma espécie de bunker, localizado no subsolo com acesso restrito, 4 poltronas e estrutura própria para o consumo de charutos. Ele negou, né? Óbvio. E curiosamente, o Lauro Jardim foi a primeira pessoa, né, a comentar sobre isso. Aquela festa da Páscoa. Só tinha ovo, né? Só tinha homem. Não podia... Só tinha... Foi como o Lauro Jardim relatou um tempo atrás. E que o Dom Pedro teria ido nessa festa também, né? Então, somando... A metrópole tá falando duas. Aí resta saber se essa que o Lauro Jardim narrou faz ou não parte desse processo como um todo. Não tá escrito no Atlas, eu nem é aquela tipo de coisa que eu não lembro de botar em vídeo, aí depois fala, era pra ter pegado em vídeo. Mas eu abro aqui agora. Foi no mês passado, foi no mês de dezembro, né? Pelo menos eu acho. Espero que eu não esteja errado. Cadê? Faz assim, ó. Sigilo chega de jatinho, o contrato de 129. Deixa eu ver se já tá aqui. Contrato da mulher. Contrato da mulher. Não, não. Acho que tá As Digitais do Careca. É As Digitais do Careca. É o subtema. Está no Atlas do mês de dezembro. Vai sair dia 15 no mês que vem. Como é que tá? Procura o Galípolo, que aí vem a primeira história. Ele precisa provar que não é verdade. Era matéria do Globo. Aí fala, discute o impeachment. Aí vem Malu Gaspar. Senador, Damares. Dilma Mendes, defende. Você não vai soltar nota do encontro. Faria... Foi sediada, não. Reunião de Moraes BC tinha Magnus como tema. Emitido do coisa. Não vai estar aqui? Ah, pô. Eu tô ficando maluco não, rapaz. Tô ficando maluco não. Tá doido, é? Bom. Em seus tempos de liberdade, muita liberdade, Daniel Vorcaro recebia políticos e autoridades para jantares. Pelo menos em uma dessas noites, Dom Pedro III estava presente, embora sem sua mulher. Quer dizer o que depois? Este jantar ocorrido no último trimestre do ano passado, quando já vigia o contrato de 129 milhões, Dom Pedro III dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados, ex-ministros e, naturalmente, com um gentil anfitrião. Era o único ministro da corte, entre os cerca de 20 convidados, todos homens. Era a festa da Páscoa. Segundo o relato de um dos participantes deste e de outros jantares na casa brasilense de Vorcaro, era uma noite de conversas amenas. Nem é preciso discutir a possibilidade de algum assunto mais ter sido conversa naquela noite, até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso. No bunker. Mas parece claro que a simples presença de um integrante da corte no jantar na casa do melhor cliente de sua mulher pode soar inconveniente. Com essa parte aqui, bicho, ó, eu não lembrava disso, até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso. Passa descrito como uma espécie de bunker. Será que existe um easter egg na matéria do Lauro Jardim? Pergunta honesta mesmo, viu? Será que o Lauro Jardim queria sugerir um bunker para conversas? Não sei. Eu sei que o ministro falou que não teve encontro, não. Ele negou, falou que é mentira isso daí, né? Nega encontro com esse presidente do BRB, dono do Master. O Metrópolis reafirma a apuração. Falou, não encontrei com o cara. Assim, é até engraçado. Ele meio que não negou. Lendo aqui esse título agora de novo, não é que ele negou que ele alguma vez pode ter ido na casa do Paquito. Ele negou que teria se encontrado com o presidente do BRB, né? Mas talvez ele foi na casa do Paquito. Aí, ele publicou a nota para negar, né? Aí a nota tá bem grifada já aqui pelo companheiro Marvinha. Ele coloca ali o tweet do Enio que diz, ó, vejam a nota de Dom Pedro III negando a matéria do Metrópolis. A matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, enfim, o fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo. Aí o indígena, notaram que ele praticamente chamou jornalistas de criminosos? Não, eu vi. Ele não é praticamente, não, ele chamou. Resta saber, né? Será que, na visão do Supremo, Andresa Matais e André Chalder são bolsonaristas?
Se forem, serão presos. A mafia diz, né? Eu não sei, mas eu acho que a democracia vai chegar rapidinho em vocês, Samuel Puncher, o nosso marceneiro do Metrópolis. Aí quem também tá tentando tirar o da reta, assim como o Lula, a gente já fala do Lula, é o Dória. O Lide escondeu o vídeo de homenagem a Vorcaro e depois recuou. Depois que a Folha de São Paulo colocou uma pressão, falou: apagaram o vídeo aí por quê, hein? Pode ir aí pro Dória. Dória, tá fazendo o quê? Tá se escondendo, né, safadinho? Tá ali, o Grupo Lide escondeu um vídeo do banqueiro que presidiu a instituição, né? Sendo premiado pela organização em 2024. O grupo empresarial disse que tudo continua no ar. Realmente, depois da pressão, né? Vocês botaram de volta. Esse é o Brasil. Essas são as pessoas democráticas, moderadas. Ainda sobre Dom Pedro III, já chegando com Lula. Lula tem um almoço secreto com Dom Pedro III e Mel Caso Master. Lula teve um almoço secreto com o ministro, recentemente em Brasília. O encontro aconteceu em meio à crise que atingiu a corte por envolvimento de magistrados com o Banco Master. Lula e Dom Pedro almoçaram a sós. Segundo 3 fontes do governo do judiciário ouvidos pela Coluna. A reunião ocorreu em janeiro e não foi incluído nem pelo Lula nem pelo ministro em suas respectivas agendas oficiais. Aliados de Lula e do ministro afirmam que a pauta principal do encontro teria sido segurança pública. Uma pauta, né? Tipo assim, olha, eu acho que era mais convincente se Lula tivesse dito que o ponto central da pauta era física quântica. Eu consigo imaginar Lula discutindo física quântica, brincando de Einstein. Mas eu não consigo imaginar Lula tratando de segurança pública, sabe? É mentir demais. É tipo falar, no almoço ninguém bebeu cachaça. Pô, velho, conta uma história convincente, verossímil, sabe? Não, tava discutindo física quântica. Fala, não, pô, é difícil de acreditar, mas vai que, né? Agora, segurança pública, o Lula. Só se for o Lula mesmo, que tá discutindo segurança pública. E aí começaram os burburinhos ontem, né? Na verdade, não começaram os burburinhos. Começou a subir a temperatura. A gente já tinha comentado no vídeo ontem, né? A percepção começou a sair na imprensa de que Lula estaria largando a mão e entregando o Supremo aos leões. E aí uma das porta-vozes do Supremo, a Andréa Sadi, vem trazer a opinião dos ministros, né? Obviamente. Nos bastidores da ala do Supremo que defende Toffoli, quem deve ser, né? Quem deve ser? O clima é de forte irritação com Lula. Ministros veem Lula lavando as mãos. Vamos ver. Quando a gente fala do clima no Supremo, ontem a gente contou aqui mais uma vez para vocês desse relatos que ministros da corte receberam de investigadores, de pessoas que estão muito a par, muito ciente dessa investigação do Banco Master e alertando ali que a situação vai se agravar. E um grupo no Supremo defendendo que o caso Master desça, né, saia do Supremo e desça para a primeira instância. Uma forma de você tirar o ministro Dias Toffoli do cargo sem que tenha uma saída, uma solução traumática, nas palavras de ministro da corte. Está sempre trazendo aqui para vocês, isso aqui é o relato de apuração jornalística. Na sexta-feira, qual que é o fato novo? Na sexta-feira, o presidente Lula falou pela primeira vez de uma forma muito enfática do caso Master, dizendo que tem que investigar mesmo, e ainda tem gente que defende há quem defenda o Banco Master. E aí, advogados olharam aquilo com atenção e gente no Supremo também. Acham que tem muita coisa que está saindo, muita coisa que tem sido discutida e debatida, numa avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Não que ele precise apoiar publicamente um ministro ou outro, mas que eles acham que nos bastidores do Palácio do Planalto poderia estar ajudando mais na preservação da imagem do Supremo. Estou contando só qual que é o clima, o humor do Supremo, porque isso obviamente tem impacto no que acontece dali para frente envolvendo decisões de ministros da Corte, tá? Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da Corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós.
Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda, que eu já não chamo mais de caso Mastro, eu chamo de caso Toffoli. Virou caso Toffoli. Então, né? só para deixar essa informação aqui, Valdo. Basicamente, os ministros do Supremo da ala que defendem o Toffoli, né, estão ameaçando o Lula através da Globo News. Dizem que o Lula não tem celular, né? Acho que é por causa disso. Fala assim, não, manda um recado pro Lula através da Globo News. Esperta aí, viu, amigão? Na hora que o calo aperta, quem segura a onda pra você somos nós. Nem o calo aperta, né? Foi o próprio Supremo que colocou o Lula de volta no jogo, né? Descondenou o Lula. Na manobra, inclusive, começa pelas mãos do Fachin. Que quando o Fachin tomou a decisão, quem saiu em defesa do Fachin? Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Mas a direita não tem memória, né? E eu sou chato, eu faço questão de relembrar sempre. Aí vem o Will Gadelha para se juntar com o André Sadi e tentar trazer algumas explicações, né? Por que o Lula tá entregando o Supremo? Enfim, né? Por que Lula está tão irritado com relação de Toffoli com o caso Master? Lula demonstrou aliados nos bastidores incômodo e preocupação com notícias que revelaram relações nada ortodoxas tanto do Toffoli como de Dom Pedro III com o Banco Master. Segundo aliados, Lula avalia que as revelações contra Toffoli e Dom Pedro III expõem o Supremo e enfraquecem a corte, na medida em que o tribunal passa a ser ainda mais alvo de ataques. Para Lula, não interessa um Supremo fragilizado e acuado, com o governo sem maioria no legislativo. O judiciário é o poder que mais vem ajudando o Lula em seu terceiro mandato, passando por cima do parlamento o tempo todo, né, governando na canetada autoritária. Além da ajuda na governabilidade, o Supremo é visto por Lula como um importante aliado na resistência ao que Lula e seus aliados consideram como um avanço do autoritarismo no Brasil. Tradução, é um importante aliado para perseguir o bolsonarismo. O envolvimento de ministros do Supremo na crise do Master, no entanto, atinge a credibilidade da Corte e a rigidez do sistema de justiça, pontos considerados fundamentais para o judiciário ser respeitado. No Estado democrático de direito, o que mantém o respeito às decisões do judiciário é a credibilidade dos tribunais e de seus integrantes. Quando essa integridade é questionada, abre-se margem para as decisões também serem. Aí, se essa aqui está tentando aliviar Lula porque ele estaria assim meio chateado, o Robson Banin já traz sob outra perspectiva, se aproximando da André Sadi. Planalto frita Dias Toffoli para tentar evitar que escândalo do Master prejudique Lula. E esse eu acho que é o principal ponto. Eu acho que ele está sendo bem cirúrgico. Essa questão toda do Lula, eu até perguntei ontem, liguei para algumas pessoas para pegar opiniões. E na maior parte do tempo, pelo menos até o momento, né, as pessoas que eu ouvi o que saiu na imprensa é que o principal motivo de preocupação por parte do Lula é as eleições de 2026. Não deixar que o caso do Banco Master caia na conta do PT como uma nova Lava Jato, um novo mensalão, um novo escândalo de corrupção. O que o Lula vai fazer? A opção voltou, e agora? Aí tá ali. A conversa de Lula com o Paquito era conhecida desde o ano passado, quando Lauro Jardim revelou que Guido Mantega, então o consultor do banqueiro, havia aberto as portas do gabinete presidencial ao dono do Banco Master. Como ocorre em diferentes casos, na atual gestão política, o sigilo marca esse tipo de encontro, que ocorreu no final de 2024, ficou todo mundo boca a pio. Resgatada agora, a memória do encontro ganhou outros contornos, que, associados ao movimento do governo para fritar o Toffoli, mostram, segundo auxiliares palacianos, uma ação para afastar o escândalo do gabinete presidencial. Se Lula sabia o que reservava o caso Master, poderia ter atuado. Se atuou, seus movimentos não são conhecidos. Candidato à reeleição, Lula se antecipa a informações de que figuras do governo do petismo se misturaram no caldeirão de inconfessáveis negociatas que marcaram o escândalo. Motivos não faltam a preocupar o petista. Soube-se nesta semana que um de seus principais ministros, hoje fora do governo, o Lewandowski, também estava na folha de pagamento do Paquito. O escritório de Lewandowski, enquanto comandou a justiça, recebeu regiamente parcelas de um contrato milionário firmado com o dono do Master, segundo revelou Metrópolis. Fosse Lewandowski ainda ministro, os constrangimentos da relação comercial tirariam a paz de Lula. E saiu notícia sobre isso, né? A demissão do Lewandowski, de forma rápida, tinha relação com o caso do Master. Eu até fiquei pensando, será que algum jornalista igual o Lewandowski, a gente vai revelar isso? Ele falou, não, me dá 10 dias aí só pra sair do governo, e vocês revelam. Não, só tô supondo. Eu tô levantando essa possibilidade.
Como a gestão do ex-ministro do Supremo ficou no passado, a coisa mudou de figura. Lula assiste em silêncio, olha agora, a auxiliares vazarem o conteúdo de uma conversa também sigilosa que o petista teve com Toffoli no fim do ano sobre o caso. Esses vazamentos são propositais. São propositais. E possivelmente foi o próprio Haddad que vazou a pedido do Lula. Eu acho que o Lula não sabe. O Haddad vazou em forma... O Haddad estava aqui comigo nessa reunião e vazou de... E eu não sabia de nada. O Haddad que é o linguarudo. Parece fora de lugar, mas, segundo as versões palacianas, Lula ofereceu um sermão constrangedor ao Toffoli. Realmente, é difícil de acreditar que isso aconteceu. Sugerindo que ele tenha a necessidade de resgatar sua biografia, como reportado em diferentes veículos de imprensa. Só quem se perdeu em suas funções na coisa pública é que precisa resgatar a biografia. Ao dizer isso a Toffoli no almoço sigiloso, Lula esquivou-se de mostrar ao distinto público o que sabe sobre a atuação do ministro no Supremo. A condução de uma investigação sobre um escândalo bilionário, a partir de um inquérito formal no Supremo, jamais deveria ser assunto no gabinete político do presidente da República. Ainda que tudo esteja fora do lugar no caso Master, chamou a atenção dos aliados de Lula no Congresso essa movimentação do petista. Porque qual é a imagem que isso passa, gente, para a sociedade? E os petistas vão vender. Tá vendo aí? Lula sabia que ia ter confusão e desde o início aí a postura do Lula vencendo cobrar a Polícia Federal e o Supremo. O Toffoli não tem ligação com Lula, não. O Lewandowski também não. Ninguém tem ligação com Lula, porque o que Lula faz nos bastidores é cobrar que se investigue o Banco Master. Por isso que tá vazando essas notícias. Vazando que é pra fingir que o Lula tá lutando, pra colocar ordem na casa. Confia no Lula. A teoria de 2 senadores ouvidos pelo radar é que Lula atua para se antecipar críticas e revelações que venham a surgir contra uma ala do PT que se moveu por vocar no governo. Nos últimos dias, investigadores da Polícia Federal fizeram circular em Brasília o alerta que o caso do Master ainda oferecerá ao país desdobramentos graves da fraude estimada em 50 bilhões de reais, o que também casa com outra informação que falamos ontem, que foi a Malu Gaspar falando o seguinte: o que a gente está vendo é a ponta do iceberg do que meio que vazou. E o que a gente não está sabendo ainda do caso do Master e que a gente poderá ficar sabendo? Vocês acham que a Malu Gaspar obteve o contrato de 129 milhões como? Achou no Google? Achou no Google tudo que está acontecendo. Ainda que fala, não, o próprio Daniel Vorcaro, os advogados dele, pode ter mandado para Malu Gaspar. Eu acho que a Malu Gaspar não tem nenhuma fonte na Polícia Federal do Lula. A Polícia Federal de Lula com a Globo, né? A PFL, a Polícia Federal de Lula com a Globo. Não tem nenhuma informaçãozinha. Em um mundo perfeito para o petista, o escândalo do Master desaguaria apenas sobre políticos da oposição bolsonarista, como o governador do Distrito Federal Ibanez e caciques do Centrão próximo a Vorcaro, e não sobre o petismo e o governo de turno. É cedo para cravar o que acontecerá. Então, vamos ver como é que a PFL vai agir, né? A Polícia Federal de Lula. Né? Políticos da oposição bolsonarista como Ibanez. Ibanez, um bolsonarista. Ah, bicho, tu não... Vocês não odeiam a imprensa o suficiente. Aí, a Veja só reforçando a nota anterior, a blindagem de Lula nos bastidores contra uma Master encrenca. Com investigações avançando e cifras bilionárias em jogo, o governo tenta empurrar o foco para o Supremo e reduzir danos em ano eleitoral. À medida que as investigações sobre o Banco Master avançam e ganham novos contornos, o Palácio do Planalto passou a operar em modo defensivo. A avaliação no entorno de Lula é que o caso pode se transformar em um flanco sensível na campanha eleitoral, sobretudo porque a oposição já ensaia resgatar o discurso de retorno da corrupção. Ensaiar o discurso, né? É o discurso, né? É narrativa. Não tem corrupção na era Lula, não. É todo mundo santo. Inclusive o filho de Lula, o mais santo de todos. Aí a turma do Estadão também reforça, né? São várias... Eu fiz questão de todas as matérias para você ver. Já começa a se tornar uma tônica da imprensa. Tá difícil pro Lula se explicar. O escândalo chegou no Lula. A gente vai ver nos próximos dias essa tentativa do Lula tentar falar que ele não tem culpa de nada e que ele não sabe nada como sempre. Caso o Master vai se aproximando perigosamente do governo Lula. Por que o presidente receberia o Vorcaro para determinar que o Banco Central simplesmente cumpra sua função? É uma pergunta boa, né? Por que o Lula... tô te recebendo aqui só para te dar boa noite e sabe que o Galípolo é técnico, 100% técnico.
E o que faz o líder do governo indicando Manteiga para o Banco Master, que é o Jacques Wagner, não é só líder do governo, é um petista histórico. Tá desde a criação do PT. Uma reunião, aliás, articulada pelo Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda de governos do PT, e tem uma relação histórica com o Lula, que foi contratado pelo Banco Master como economista, ou como articulador, enfim, né? Não sabe como, consultor, por indicação do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, que funcionou como uma espécie de headhunter de economistas para o Banco Master. Enfim, o fato é que o caso Master vai se aproximando perigosamente, delicadamente no ano eleitoral da esfera de poder do governo federal, não é? Do Lula. Análise. Na mesma direção. Brasília precisa explicar acesso de Vorcar ao poder. Além do Executivo e do Supremo, não se pode ignorar a atuação de lideranças do Centrão no Congresso na defesa de projetos que beneficiariam o Banco Master. Eu vou mostrar. Eu nem ia fazer isso aqui não, mas eu fiquei com a raiva. Eu odeio gente cara de pau, hipócrita. Tem um senador do Centrão aí. Temos que falar dele, mas calma aí. O governo afirmou que não tinha conhecimento do contrato entre Banco Master e o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A chegada do caso ao Palácio do Planalto, entretanto, não significa que a trilha do dono do banco, Daniel Vorcaro, em Brasília, tenha terminado. Além do Executivo e do Supremo, não se pode ignorar a atuação de lideranças do Centrão no Congresso na defesa de projetos que beneficiariam o Banco Master e prejudicariam a atuação do Banco Central. Uma agenda que sempre foi apontada como expressão da base política de Vorcaro em Brasília. O que espanta é a velocidade com que as portas se abriam para o banqueiro, que em pouco tempo alcançou um nível de acesso político talvez inédito em torno de um único personagem. As apurações avançam, o impacto político e institucional, esse já é visível. Aí deixa eu ver um negócio aqui agora. Deixa eu ver qual foi a data. Novembro de 2025, será? Deixa eu ver isso aqui. Quando essa postagem? Não, essa postagem é recente. Peraí. Já sei. Botando assim, eu acho. Abril de 2025. Ah, achei já. Abril de 2025. Pronto, agora deixa eu pegar a postagem do Político ontem. É de uma cara de pau que eu olho assim e falo, não é possível não, velho. Como que essa galera consegue ser cara de pau dessa forma? Ó, aqui, ó. Vê só. É uma cara de pau sem igual. Isalci Lucas. Do PL, viu? Entendo o caso Master. Este escândalo não começou da noite para o dia. Foram anos de ação dos envolvidos para tornar esse crime possível. E tudo indica que ainda tem mais gente que participou. Mas ainda precisamos saber mais para entender de verdade o que aconteceu. É importante o Congresso criar uma CPMI. Para descobrir quem se beneficiou e quem teve participação nesse escândalo, tá? Vamos abrir agora aqui o Atlas de abril de 2025. Porque eu não nasci para ser otário. Eu nasci para cair em conto de deputadozinho. Senadorzinho. Aqui, ó. Abril de 2025. Vamos aqui abrir. Vamos procurar. Escândalo do INSS. Era a tônica do mês. Aqui, ó. Caso Master. Ela tá aqui. Já vi. Vamos lá. BRB compra o Master. Banco Master contratou a mulher de Dom Pedro III. Tava lá, né? Abril de 2025. Rapaz. Olha a notícia da época, gente. A opção da Faria Lima, né? Era discutir o Banco Master. Antes da indicação à Eletrobras, Manteiga virou consultor do Banco Master. Lauro Jardim, ó. As coincidências do caso estavam apenas começando, né? Enfim. Guido Manteiga não conseguiu uma boquinha na Vale, mesmo tendo Lula como padrinho, mas semana passada o governo indicou para o Conselho Fiscal da Eletrobras. Manteiga, contudo, não tendo que reclamar. Desde o ano passado, sem alarde, virou consultor do Banco Master. Na função, conseguiu meses atrás. Olha só. Um encontro entre Lula e Daniel Vorcaro. Realmente, né? Rapaz, a memória é um negócio, né? E olha que eu sou bom de memória. Isso daqui foi no final de março. Quando não era moda falar do Banco Master e nós estávamos falando de Banco Master. Que coisa, viu? Comitê de notáveis. Aí falava Henrique Meirelles, Gustavo Loyola, Ricardo Lewandowski. Aí vinha. Como Vorcaro, o Banco Master criou conexões que vão de Lula, aliás, de Bolsonaro. Mesma narrativa de sempre. Querendo falar que tá todo mundo envolvido. Aí o Centrão. A ajuda do Galípolo. Banco Master. A gente fala do Paulo Gala. O presidente do Banco Central recebe dano do Master. Em minhas dúvidas. Gestores do Master respondem a processo por operações fraudulentas e manipulação de preços. Maravilhoso.
A gente relembrava a notícia, né? Gerente do Caixa perde em cargo para operação arriscada e atípica de 500 milhões. Isso em julho de 2024. Números do balanço do banco mais que assustam o setor financeiro. A bancada do Vorcaro se posiciona. Grandes bancos privados pedem ao Banco Central mudanças nas regras do FGC. Ainda bem. Constantino tá pedindo por uma resposta. Eu vou passar o trator nele. Me aguarde. A gente vai ver quem é bandido. Esteves do BTG tentando convencer grandes bancos a fundo para resolver do Master. Beleza. Me aguarde, Constantino. Você tá de gracinha dessa. Me aguarde amanhã. Hoje não vai dar tempo, não. BC cochilou no supervisão, tá? Calma que achando na CPI. Ministério Público. A gente já fala do Exalci, ó. Pronto. O ex-ministro de Bolsonaro que opera nos bastidores contra a CPI do Master. Quem era? Ciro Nogueira. Olha aqui, ó. Olha pra esse desgraçadinho. Senador retira pedido de CPMI da compra do Master. Exalci Lucas, que era todo o pedido, tomou a decisão após entender que a CPI causaria instabilidade no mercado financeiro. Aí agora ele quer a CPI. E eu tenho que agora bater palma. Porque agora é a União da Direita. Agora é a União da Direita. E ele é do PL. É a União da Direita. Eu não sou palhaço, não. Jogou contra. Junto com Ciro Nogueira. Pra sabotar. É porque na época ninguém dava atenção por causa do Master. Deixa eu ver o que esse porcaria falou na época. Vou pegar aqui o link desse vídeo pra eu dar play aqui no celular. Vou bater palma pra maluco dançar. Vou sim. Eu sou idiota. Olha. Cadê? Volta aqui. Pronto, peguei. Exalci. Deixa eu ver se acha aqui. Vamos lá, pronto, achou ele. Quem não tem memória que compre essa turma, viu? Se salva um em Brasília. Ó. Vamos lá. Vamos ver o que ele falava na época. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senadores e senadoras. Senhor presidente, cheguei em Brasília em 1970. Acelerar. Me formei em 80 e acompanho as nossas instituições aqui no DF já há algum tempo, né? Pela minha formação como contador, auditor. E eu quero falar hoje aqui, presidente, sobre a questão do BRB. Eu soube pela imprensa que haveria uma proposta do BRB adquirir o Banco Master. E muitos artigos da imprensa questionando uma série de detalhes que eu não conhecia especificamente. Recebi vários documentos, fiz uma análise sobre esses documentos todos. E nesses últimos 15 dias, presidente, me dediquei muito conversando com assessores, conversando com advogados e tive também conversa direta com o próprio presidente do BRB. E na prática, talvez por falta de informação, né, o que vai acontecer, o que está pretendendo o BRB é comprar parte do Banco Master. Então, muitas coisas que foram faladas na imprensa não estão entrando nessa negociação. Esse é um segmento muito sensível. E eu quero aqui agradecer muitos dos parlamentares, dos senadores e senadoras, que grande parte deles talvez tenha assinado também, muito em função da credibilidade, em função do conhecimento que a gente tem da matéria. Eu que já fui auditor independente, hoje não exerço mais, mas de qualquer forma conheço bastante a questão do mercado financeiro e também de contabilidade. Tô vendo. E me convenci que realmente para o Banco Regional de Brasília, que é a maior preocupação minha e com certeza também da senadora Damares e da senadora Leila, é que o BRB é um patrimônio nosso aqui do Distrito Federal. Era um banco regional, hoje virou um banco nacional, são mais de 20 estados, são mais quase 9 milhões de clientes. Então eu recebi todo o memorial e todas as dúvidas que tinham relacionado ao BRB, eu consegui tirar as dúvidas, portanto... Já deu, né? Aí quem tirou também a assinatura, ó, Cleitinho. Aí, onde é que tava Cleitinho nas últimas horas? Vamos procurar o Cleitinho, vamos procurar o lacradorzinho. Vá, ó, Cleitinho, vai Cleitinho, venha lacradorzinho. Vamos ver se ele botou lá no Twitter. Eu vi esse vídeo dele em algum lugar, ó, vamos ver o lacradorzinho. Cadê? Onde acho? Ó, tentaram me pedir CPMI urgente. Agora você quer CPMI, seu palhaço? É o senador palhaço. É o Cleitinho. É o Cleitinho, é o palhacinho. Já bateu palma pros palhaços hoje? Bata a palma pro palhaço dançar, vá. Bote o seu nariz de palhaço também, vá. Essa é a direita. Essa é a direita brasileira. Eu me recuso a estar ao lado dessas pessoas. Eu tô realmente pra dividir a direita. Aí tu vê, ó. A gente tá falando do Master desde 2024. E eu ainda tenho que aturar. Deixa eu só voltar aqui pro vídeo de hoje. Eu não vou responder isso aqui hoje, não. Eu vou responder do jeito que merece. Aí a galera vai achar ruim. O miserável vai achar ruim. Mas eu vou responder isso daqui, ó. Com calma. Amanhã. Esse aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar só pra mostrar pra vocês. Olha lá. Ó. Estranho, pois Vorcaro se apresentou ao
a Lula como aquele contra a Faria Lima. Atacar o mercado em vez de apontar para os corruptos, muitos do PT, é uma tática manjada. E pasmem, o texto é do Disseu, mas poderia ter sido escrito lá na Austrália. O texto do Disseu é: Faria Lima foi fiadora da irresponsabilidade. Eu vou falar dessa irresponsabilidade do banco do irmãozinho dele. Já falei essa manhã. Com detalhes. Agora, quem tá falando do caso do Master sou eu. Não só falei como eu escrevi. Eu fui o único... Eu não. Parei que eu tô sendo muito arrogante. Gabriela, Texugo, minha mãe e a Mari. As 4 pessoas. Realmente minha mãe, Texugo e Gabriela, quem escrevem. Eu junto as notícias. Essas 3 pessoas, e eu revisei o texto, fizeram questão de registrar para os brasileiros. Tá lá nos Atlas. O que foi escândalo do Banco Master. Esse vagabundo, charlatão do Constantino, não. Vocês que seguem gente assim, vocês devem... É gente que bate mal pro Cleitinho. Mas vamos lá. Tá aí, né? Vai lá. Você tá entendendo o que é Isalci Lucas? Você tá entendendo o que é Cleitinho? Eles tiram a assinatura, eles impedem uma CPI lá atrás, que a confusão já tava armada. E olha aí agora. Olha aí agora. Na época já se falava do contrato da mulher do ministro, já se falava de Guido Mantega, já se falava do encontro do Lula. Então talvez toda essa confusão, gente, pudesse ter andado. Porque o clima era um. O caso ainda não estava na mão do Toffoli. Se a CPI não for para frente, né? Já tem a quem culpar. Parabéns também ao Ciro Nogueira. O governo diz que não sabia de contrato de Lewandowski com o Banco Master. Não sabia? Não sabia? Porque tá noticiado, irmão. Em todos os veículos da imprensa. No Atlas de Abril já tá lá. Só relembrando. Ah, o governo não sabia. Nos bastidores, ministros do Planalto buscam minimizar o episódio após revelações que o escritório de Lewandowski prestou consultoria ao banco enquanto ele ainda estava no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O governo não sabia de nada. Ninguém lê o que sai na imprensa. Eu acho que eu sou o único palerma que lê o que sai na imprensa. O contrato com o Master acelerou a saída de Lewandowski da Justiça. O ministro que chefia a PFL, a Polícia Federal do Lula, que acaba... a Polícia Federal do Lula sabe tudo em primeira mão. Ele deixou, segundo a CNN, um contrato, né? O cargo. A existência de um contrato com o Banco Master é apontado por integrantes do governo como um dos motivos que apressou o pedido de demissão de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça. A leitura é que, caso ele ainda estivesse no governo, Lula poderia se ver obrigado a demiti-lo para evitar maiores desgastes ao executivo na crise do Master. Aí temos comentários do Caio Junqueira sobre o caso. Cadê? Vai lá. Para falar sobre o caso Master, eu chamo os analistas de política Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara lá no nosso estúdio da CNN em Brasília. Eu começo com você, Caio, com essa história do contrato entre o ex-ministro Ricardo Lewandowski e o Banco Master, que foi revelada ontem, mas ainda não foi bem digerida pelo governo. Tal a proximidade cada vez maior que esse caso, especificamente esse exemplo, traz nessas revelações que vão surgindo a cada dia, né, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, está ficando cada vez mais claro que o que o Daniel Vercaro fez foi montar quase que uma rede de proteção suprapartidária, de governo à oposição, da esquerda à direita em Brasília, porque ele sabia o que estava fazendo, tinha dinheiro para fazer isso, através dessas consultorias, e isso avançou também para além da política, para o poder judiciário, como está bem claro. Esse contrato especificamente do escritório do Lewandowski com o Banco Master, ele é especificamente de agosto de 2023. Né? Era um ministro do Supremo Tribunal Federal ainda. Em janeiro de 24, o Lewandowski assume o Ministério da Justiça e só se agrava. Esse contrato é mantido até setembro de 2025. Ou seja, por um período, esse contrato, o Lewandowski, a família, o escritório dele, continuaram recebendo milhões de reais, dá 6,5 milhões ao total, enquanto ele era ministro do Supremo, enquanto ele era ministro da Justiça, embaixo do seu guarda-chuva, investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça, apurando ali irregularidades e fraudes bancárias. Ou seja, é muito grave, não é pouca coisa. Se a gente juntar isso com a revelação da reunião secreta do presidente Lula com o Daniel Vercaro, fora da agenda, sem qualquer transparência, em dezembro de 2024, sugerida pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que era conselheiro, né, conselho consultivo do Daniel Vercaro, contratado para isso. E se a gente também colocar nesse balaio todo a mobilização do Jacques Wagner, líder do governo no Senado, PT da Bahia, para ajudar o Daniel Vercaro e o Banco Master a encontrar ali consultores jurídicos, a gente vê que de uma semana para cá, de 5 dias
dias para cá, esse caso desloca um pouco para o Palácio do Planalto. Significa que vai ficar ali? Não. Porque ele vai e volta para o Supremo, vai para o Congresso, justamente porque, ao fim e ao cabo, o que o Daniel Vercaro fez foi montar uma rede suprapartidária de proteção e de blindagem, e até agora está conseguindo, basta ver a maneira como o Dias Toffoli vem segurando ali esse caso no Supremo Tribunal Federal. Só um parênteses final, de todos os pedidos de CPI do Banco Master no Congresso Nacional, os partidos de esquerda são os que menos assinaram, né? Tem 1 ou 2 assinaturas, eu sei que tem 2 senadores do PT, Paulo Paim, conversei com ele, por exemplo, que assinaram essa CPMI, mas hoje mesmo o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, disse ao nosso Gustavo Uribe que ao governo não interessa a CPI. Por todas essas relações que eu coloquei aqui no começo da minha explanação, dá pra gente entender bem claramente o motivo do governo rejeitar uma CPI. O governo rejeita a CPI do Master. Tá aqui, ó. O líder do governo sinaliza que vai trabalhar contra a CPI. CPI essa, que tinha as assinaturas, mas lá atrás... Isalci Lucas, Cleitinho, Carlos Viana, Ciro Nogueira foram contrários. Junto com outros, né? Aí eu fico pensando, rapaz... Já pensou essa CPI aberta no passado? E começar a pipocar essas informações de tudo que tá acontecendo? Imagina todo esse escândalo do Master tendo que competir com a trama golpista. Ia ficar até feio condenar Bolsonaro, né? Ia ficar até feio ir pra cima de Bolsonaro naquele julgamento farsa da trama golpista. Mas não. Não é pra abrir não, porque o Isalci Lucas, ele foi convencido que o mercado financeiro ia ser abalado. E eu não posso, eu tenho que passar pano pro mercado financeiro. O risco pro mercado. Meu Deus, o risco. Ai. Aí chega agora esse pessoal todo, aí vai impedir o teu voto, aí vai gritar, fazer, vai acontecer, aí o Cleitinho vai gravar vídeo com o Pablo Marçal, aí vai fazer isso. Pô, não, vamos nos unir, deixa pra trás, o momento agora é outro. Aí toda vez, bicho, a gente passa a mão na cabeça de políticos que só atrapalham. O que o Isalci Lucas já fez pelo bem do Brasil, velho? É um cara do Centrão, né? Tá lá no Pele Raiz. É o que tem pra... É realmente desanimador essas coisas, viu? Do pouco que eu sei da política brasileira, que realmente é pouco. Não conheço o Brasil em sua totalidade, né? E historicamente falando. Nossa, me bate um desespero. Ainda me bate um desespero maior ao ver que grande parte dos brasileiros não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. Aí vem o Josias. A turma da UOL tá virando muito bolsonarista, né? Aí sentou uma porrada aí no Lula também. Eu tô achando maravilhoso. Construíram-se aí muitas teorias para explicar a saída precoce do Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e nenhuma delas levou em conta o fator Master. O desembarque do ministro ganhou agora ares de fuga com essa descoberta de que o Lewandowski esticou até o limite da irresponsabilidade o vínculo financeiro do escritório dele, escritório de advocacia, com o Daniel Vercaro. O ministro sabia o que tinha feito no verão passado, né? E já era de conhecimento público que o Lewandowski tinha sido contratado pelo Master depois de pendurar a toga no Supremo. E em janeiro de 2024, quando ele aceitou o convite do Lula para integrar o governo, ele alardeou que tinha se desvinculado do seu escritório, pediu a suspensão do registro na Ordem dos Advogados do Brasil. O que ninguém suspeitava é que o contrato com o Master sobreviveu a essa migração do contratado para o outro lado do balcão. Lewandowski era, como ministro da Justiça, superior hierárquico da Polícia Federal. Então, ele foi ministro do Lula por quase 2 anos. Você mencionou as datas, Diego, de fevereiro de 2024 a janeiro de 2026. E depois da posse do Lewandowski na Esplanada, o antigo escritório dele, tocado pela mulher e pelo filho, Yara e Henrique Lewandowski, manteve a assessoria jurídica ao Master por mais 1 ano e meio. Então, o vínculo só foi rompido em agosto de 2025. 1 mês depois, o Banco Central vetou a compra do Master pelo BRB. 3 meses mais tarde, o Master foi liquidado e o Vercaro recebeu voz de prisão da Polícia Federal, que ainda estava sob ordens do Lewandowski. Então, o que faz da ingenuidade, Diego, uma qualidade graciosa, é que ela não foi feita para durar, né? Muitos podem até acreditar que a saída formal do Lewandowski do seu escritório higienizou as relações dele com o Vercaro. Mas quem não quiser fazer papel de bobo precisa levar em conta que se o Lewandowski não tivesse virado ministro da Justiça, a mulher dele, o filho dele, talvez não recebessem do banqueiro, do Master, nem um bom dia.
Agora, continuaram recebendo a remuneração mensal de R$250 mil. Esse honorário da família Lewandowski é dinheiro de troco, se for comparado à remuneração mensal de 3,6 milhões de reais que o Master pagava ao escritório administrado pela doutora Viviane Barsi, que é a mulher do Alexandre Moraes. Mas é o suficiente para inibir o plano do Lula de converter o escândalo do Master em peça de campanha presidencial. O Lula já tinha atacado o Vorcaro na semana passada, estava todo o script montado. Agora fica mais difícil para o Lula, até porque foi o Jacques Wagner que indicou o Lewandowski para o Master. Então há uma, como a gente disse no início, Diego, o Vorcaro está gabaritando. E falando de ficar mais difícil pro Lula... Salve, salve. Eu pensei que era do Guido Mantega. Tem uma do Lewandowski ainda. Contratação Lewandowski pelo Master vai parar na PGR. O Zacarias, que é até do MBL, assinou a PGR para apurar a contratação do Lewandowski pelo Banco Master. Na representação, a PGR pede que o órgão verifique se houve tráfico de influência, infrações à lei de conflito de interesses e atos que atentem contra princípios da administração pública. O documento cita que até o momento não há transparência quanto à natureza dos serviços prestados, a compatibilidade entre o valor pago e as atividades realizadas, nem sobre a eventual atuação direta ou indireta junto a órgãos públicos. O que eu fico de cara com isso daqui é que a gente estava comentando no vídeo ontem sobre o contrato do Moro, que ele não quis revelar pro TCU que pediu e foi fazer uma live com o MBL. Aí agora o MBL quer saber se teve atuação, qual era a natureza dos serviços prestados, mas lá atrás, quando era o Moro, o MBL ajudou a passar o pano. É uma piada. Esse país é uma piada. É uma piada. Mas enfim, né? Se o Lula estava tentando se afastar do problema, Mantega defendeu o Vorcaro em grupos petistas. Guido Mantega virou um dos principais defensores do Paquita em grupos de WhatsApp petistas após a sua prisão, segundo fontes que integram esses grupos. As mensagens postadas por ele passavam a leitura de que Vorcaro caiu porque grandes bancos da Faria Lima tentaram barrar o seu crescimento. Tese também difundida por parte do universo político de Brasília. Com o passar do tempo e a revelação de que o Master operou mediante fraudes, Mantega moderou o tom e passou a dizer que o Master não era o único banco a operar com essas práticas. E aí o Mário Sabino escreve, pra gente falar, a gente vai ter que falar pelo menos da nota da Daniela Lima, que foi a introdução. As críticas da Globo, talvez fique pra amanhã de novo. Dono do Master comprou proteção. Nem todos entregaram o que venderam. Aí o Mário Sabino basicamente se debruça a fazer mais questionamentos, que acho que o próprio questionamento já traz algumas respostas, né? E fazer afirmações no Brasil tá cada vez mais difícil, então questiona. Eu deveria pedir um emprego a Jacques Wagner. Graças a ele, Guido Mantega conseguiu um salário de R$1 milhão por mês durante 1 ano e meio do Banco Master. Pra quê? Prestar consultoria. Os pagamentos a Mantega pela consultoria podem ter alcançado, no mínimo, R$16 milhões. O ex-ministro fez o lobby para o Master entre julho e novembro de 2025. Publicou a coluna de Andresa Matais. Mantega conseguiu que Vorcaro e o então CEO do banco fossem recebidos por Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 2024, enquanto fora da agenda presidenciável. Lula estava acompanhado dos ministros Rui Costa e Alexandre Silveira e de Gabriel Galífolo, presidente do Banco Central. Deve ter sido a reunião mais cara da história. Jacques Wagner fez outra boa ação a um amigo. Indicou o escritório de advocacia de Ricardo Lewandowski, a Daniel Vorcaro, dono do Master. O banco fechou um contrato de R$250 mil por mês com o escritório do ex-ministro do Supremo. E para quê? Prestar consultoria. Fazendo o quê? Qual é a consultoria de R$1 milhão do Guido Mantega? Qual é a consultoria de R$250 mil do Lewandowski? O contrato continuou em vigor depois que Lewandowski assumiu a pasta da Justiça e que o escritório passou a ser comandado por 2 filhos dele. O contrato com o Master rendera cerca de R$6,5 milhões brutos ao escritório da família de Lewandowski, dos quais 5,25 milhões após a ida dele para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como tudo que cerca Vorcaro, falta clareza, embora sobrem especulações a respeito da sua proximidade com Jacques Wagner. Uma quantia singela que inclua o contrato multimilionário da Barsi de Moraes. Enfim, né? O Master gastou basicamente R$4.850.000 por mês apenas com 3 pessoas. 3,6 milhão da senhora Viviane, 1 milhão do Guido Mantega, 4,6, mais 250 mil, 450, colocando Lewandowski. Arredonda aí, 5 milhões por mês. 60 milhões por ano. Em torno... 50, bota aí, 55, sei. Em torno de 55 a 60 milhões por ano. Há também o imbróglio do caso Tayaya, no interior do Paraná. Não pertence a Toffoli, embora todo mundo lá diga que o ministro
E a senhorou do caso Master é o verdadeiro dono do empreendimento turístico, assim como ocorria com o sítio de Lula, que não era de Lula. Deve ser uma alucinação coletiva. O cunhado de Vorcaro foi sócio do Tayaya por meio desses fundos enrolados que operavam com o Master. Antes de um advogado da JF, empresa que teve aquela multa de 10,3 bi cancelada pelo Toffoli, assumir integralmente no papel a propriedade do resort. O fundo ligado ao Master investiu 20 milhões no Tayaya e pagou 3 milhões por metade das cotas dos irmãos de Toffoli, que eram os supostos donos do resort. Ainda há uma tonelada de informações desconhecidas sobre os pagamentos que Vorcaro fez a gente graúda, de todos os poderes, todos os lados do espectro político. Será que ele só contratou Lewandowski e do Manteiga? E a Viviane? Infelizmente, porém, não há garantia de que o grosso virá à tona, porque vai longe o tempo em que havia procuradores querendo limpar o Brasil e no qual a imprensa não sofria intimidações da cúpula do judiciário, apesar de alguns jornalistas continuarem lutando destemidamente para cumprir o seu papel de fiscalizar o poder. Como dono do Master, comprou uma rede de proteção em Brasília, mas houve quem deixasse de entregar o que vendeu. Pode ser que, se as coisas derem muito errado para ele, Vorcaro abra a boca, nem que seja só por vingança. A vingança não, né? A vingança, não a esperança, né? É a última que morre. A vingança é a última que morre. E o Ebert sintetiza dizendo que a maior crise institucional do Supremo é a simples exposição de fatos que quem frequenta os altos círculos do poder já conhecia. Ou seja, os donos da mídia suspenderam temporária e cirurgicamente o serviço de manipulação de opinião pública para promover ajustes antes da eleição. Tudo isso já realmente sabia, né? Os jornalistas sabiam, a família Marinha, dono da Globo, os Mesquita do Estadão, os Frias da Folha, todo mundo sabia. Aí, deixaram pra falar agora. Vamos falar mais um tiquinho. Não precisa dar play nesse vídeo. Entrevista exclusiva, Ana Flor, mais uma entrevista do Fachin. Fachin afirma que o caso Master tende a não permanecer no Supremo. E que isso deve ficar claro após a fase de depoimentos. E o Fachin muda, né? Porque isso aqui é curioso. Olha como no dia de ontem eu falei, gente, eu não quero gerar expectativa em ninguém. E eu sigo sem querer gerar expectativa. Mas eu falava que tinha uma possibilidade do ego dessa galera ser tão alto que essa briga entre eles... Porque no vídeo de ontem eu falava aqui, aquele vídeo da Daniela Lima que dizia que o tweet do Gilmar Mendes em defesa do Toffoli era uma paulada no Fachin. Era um contraponto, foi feito para responder o Fachin. Porque o Gilmar discordando aí dos posicionamentos do Fachin. Aí o Fachin tinha dado 2 entrevistas, que nas 2 entrevistas ele não se posicionou sobre para onde vai o processo. Ele falou, na hora certa, a gente fala. É uma questão colegiada. Eu sou presidente, não posso me antecipar. Ele deixou claro. Depois de apanhar do Gilmar Mendes e da imprensa, eu falei, gente, falei da história do clipe, ó, essa turma recebe clipes com o nome deles, o que acontece, né? O cara tá sendo atacado pela imprensa. O Daniela Lima falou isso, que o Gilmar Mendes e o Moraes não vão de você. Aí o Fachin resolve dar uma 3ª entrevista e nessa ele se posiciona em torno de algo que ele não falou antes. E a Globo não ia interpretar pela metade. Aí vem a Daniela Lima. Isso aqui antes dessa entrevista do Fachin. Essa entrevista é depois dessa nota. Essa foi a nota que não rodou no dia de ontem. E que eu acho que todo mundo vai prestar atenção. Errático. Fachin é criticado por pares que prevêem presidência difícil. Uma no cravo e outra na ferradura. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, conseguiu ampliar sobremaneira a insatisfação de uma ala da corte com os próprios métodos após a entrevista que ele concedeu ao Estado de São Paulo, publicada ontem. E depois ele deu para a Globo. E depois deu para G1. Ele deu para o Estadão, depois... Ele já tinha dado para a Globo, aí só foi publicada de madrugada. E aí ontem ele fala com a Ana Flor. A avaliação interna é que o ministro não está abrindo espaço nem para a poeira baixar entre pares, nem para o Supremo sair da posição de vidraça sob forte escrutínio e crítica do público. Nas últimas 3 semanas, Fachin fez uma série de conversas com pequenos grupos entre os 9 colegas do tribunal, prometendo diálogo e ação colegiada, mas as declarações e a insistência em debater goela abaixo um código de conduta que já se sabe fadar das gavetas neste primeiro semestre, ao menos jogaram um esforço de reagrupamento por terra. E, gente, se o código de conduta não passar no primeiro turno, que é no primeiro semestre, vai ser no segundo, que vai ser o semestre da eleição, assim... Se tem alguém que eu acho que vale a pena prestar atenção na movimentação, é a Daniela Lima. Ela tá falando o nome dos ministros, né? Da ala política. Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes.
O ministro do Supremo afirmou que a atuação do presidente definiu a atuação do Fachin, né, como errática e inconfiável. Isso daí é pesado, viu? Nessa gente aí que tem um ego elevado, falar que o cara não é confiável, que é leve trás, não dá... Isso é pesado. Como quem age para jogar o próprio tribunal aos leões, no momento de muita pressão midiática, em especial sobre o caso Master. Olha agora, ó. Na avaliação desse magistrado, Fachin está esquecendo que é um coordenador de pauta entre iguais. Você não é o presidente do Supremo, não, irmão. É todo mundo igual aqui, viu? Na verdade, nós somos mais poderosos que você, então baixe sua bola. Não soberano entre os demais. E a insatisfação interna, adianta a mesma fonte, já ameaça a governança dos trabalhos nesse semestre. Isso é intimidação, né? É uma ameaça. Estão ameaçando via imprensa. A chance do presidente do Supremo montar uma pauta que simplesmente não avance ou fique encalhada, diz o ministro, é mais do que real, é provável. E, gente, eu acho que é fácil de entender que uma visão dessa, você não é... Tu acha que lá no Supremo, um ambiente que não existe nenhum tipo de amizade, você vê o tipo de relação, né, entre eles. Tu acha que ele ia chegar, chamar no canto e falar, irmão, tô insatisfeito com o que você tá fazendo. Acho que você não tá entendendo que aqui somos iguais e desse jeito aí a pauta não vai avançar. Eles não falam nem isso, olham olho no olho entre eles mesmos. Falei com vocês dessa questão da prisão domiciliar de Bolsonaro. Enquanto ficou a imprensa e a direita nesse papo de maluco, né? Ai, foi a Michelle e o Tarcísio. Foi mesmo, né? Por isso que o Bolsonaro foi pra papudinha. Não era um negócio que já estava precificado, que eu fiz toda a linha do tempo. Aí, a Michelle e o Tarcísio eles realmente intercederam pelo Bolsonaro pela prisão domiciliar. Não só eles dois. A imprensa já tinha citado um secretário do Ibanez, falando até mesmo no Marquinhos Censura. E tinha uma quinta pessoa que eu sabia. Essa pessoa, eu falei pra vocês, ela conversou com o próprio Fux, e o Fux falou, eu sou favorável, vou falar com o Gilmar, porque com o Moraes eu não falo. Esse é o clima lá dentro. Você pode acreditar em mim ou não, né? Não vou ter como te provar isso, né? Mas esse é o clima lá dentro. Sim, essa insatisfação, ninguém vai chegar no grupo de WhatsApp e falar, ai, Fachin, eu tô chateado com você. Solta na imprensa e deixar o pau torar. Qual foi a reação do Fachin? Vai mandar a primeira coisa. Já tá fazendo o cenário. E aí se não mandar, vai ficar feio, né? Aí ele veio aquele papo, vou me mover, doa quem doer. Tá ficando bom. Tá ficando... Eu quero que essa gente brigue. Mas brigue com força. Tá ficando bom. Eu quero a minha pipoca aqui olhar essa situação toda. Pra mim, a Sexta República fracassou. Não dá, sabe? É repensar o Brasil. E eu digo Sexta República porque a primeira é a República Velha. Aí 2, era Vargas. Aí 3, o Estado Novo. Aí 4, seria ali o período popular. Aí vem Juscelino e acaba no... Aí vem o Jânio, né? E acaba no Jango, em 64. Aí a Quinta República é dos militares e a Sexta República é desde a redemocratização. Não fui eu que inventei essa forma, né? Tá nos livros, né? A academia trata dessa forma. Eu acho que já tá na hora da Sétima República, né? As seis falharam. A sexta, com certeza, é a pior. Com certeza. E tá aí. Tem muito mais pra gente falar do Banco Master. Tem muita coisa pra gente falar que eu já separei, mas nem coloquei no vídeo hoje, que já tá separado. Inclusive a resposta ao cocô instantâneo. Mas são coisas pra gente falar amanhã. Amanhã, que na verdade eu queria falar do Flávio Bolsonaro. E sabe por que eu queria falar do Flávio Bolsonaro? Até já adianto. Porque as pessoas não estão falando do Flávio. As pessoas que reclamam tanto, não vai falar disso? Não vai compartilhar aquilo outro? Ninguém compartilhando, né? O giro internacional do Flávio Bolsonaro. Né? Discursos públicos, bons discursos, inclusive. Ninguém fala nada, né? Tá indo aí em portais internacionais, tá lá no Jerusalém Post. Mas no Brasil, nem os nossos grandes deputados, heróis da nação, que estão acordando o Brasil, não tem um compartilhamento. E pelo que me consta, o Flávio vai negar isso até a morte, mas eu fiz questão de dar um bizu. Eu já fiquei sabendo que o Flávio tá percebendo, né? Que a gente não tá vivendo em Nárnia. Ele vai continuar aquela cara de paisagem, falando que todo mundo é amigo dele, mantendo a união da direita, mas ele tá vendo aí quem tá buscando apoio, mas na hora de dar um RTzinho, um compartilhamento do Flávio, falar sobre o que o Flávio tá fazendo, tá se furtando. Foi bem movimentado, né? Assim, pra essa direita que tava tão movimentada nesse final de semana, né? Falando que agora a direita tava bem enérgica, que tava aí, voltou com todas as redes sociais. Parece que a energia já acabou, né? Só durou aí até o final da caminhada. Mas a gente fala isso amanhã com mais propriedade. Eu espero, acho que a não ser que aconteça algum absurdo hoje do caso do Banco Master. Eu não tenho nada na cabeça, não tenho nenhuma informação
Nem pra chutar, como eu chutei ontem. Chute bem dado, hein? Mas é isso. A gente vai ver o que a gente fala amanhã. Eu queria falar do Flávio amanhã e mais umas coisinhas do Banco Master. Vou mandar todos esses vídeos que eu dei play lá no Telegram. E se gosta do meu trabalhinho e quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição. E principalmente o Atlas Brasileiro, onde toda essa história está sendo contada. Como você realmente pode ver, né? Tá lá. E antes do de abril de 25, tiveram outros Atlas em 2024 que a gente já estava falando do Banco Master. Pelo menos o de julho de 2024 a gente já estava também comentando. E talvez até antes. Vai lá, dá uma olhada. A história do Brasil, dessa vez, foi registrada. Agora, infelizmente, essa direita que fala tanto da importância de escrever livros, da guerra cultural, você vê que ninguém divulga o Atlas. Não porque o Atlas não presta, mas porque sou eu chefiando o trabalho que minha mãe, Texu, Gabriela, a Mari, vem fazendo aí, né? Nós 5 aqui vamos fazendo mês a mês. Se fosse outras pessoas na direita, né, gente? Aí, obviamente, tá todo mundo comentando, né? Entrevista pra cá, entrevista pra lá. Mas é isso, né? Eu não sou direita, como já disse, só sou bolsonarista. Então, se eu só sou bolsonarista, é porque eu tô buscando esse tipo de apoio que eu nunca vou ter. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.